20% do salário mínimo jogado fora, no lixo, é isso que eu tô vendo? Mas a gente sabe que realmente apostas esportivas sempre existiu. Antigamente a gente chamava de rinha de galo, lá no Rio de Janeiro a gente chamava de jogo do bicho, e ainda existe tudo isso, tá? Só que aí a galera começou essas leis de defesa dos animais e tal, criminalizou um. Só que a aposta esportiva é mais fácil de você cobrar imposto. Então você está dizendo que o governo deixaria a gente fazer rinha de galo se desse para colocar imposto? Sem dúvida! Cara, quando eu vejo um jovem gastar 20% do seu salário com bosta, eu fico indignado, cara. Eu tô indignado! Com esse valor de 20% no dia de hoje, né, você consegue comprar aí pelo menos 100 mil satoshis. Esse dinheiro também, se você bem armazenado, não pode ser tomado por ninguém. Você está fazendo uma reserva básica ali de valor. Mas ele é volátil. Não é volátil. Para mim, ele só sobe. Existe queda pontual? Existe, é normal. Mas se é uma coisa escassa, a tendência é só subir o preço, é uma forma de proteção. E aí você também não está incentivando o jogo de azar. Ainda tem um boato, só para você ter uma ideia, tem um boato de que jogo agora, as bets vão pagar cerca de 20 milhões de reais para ter a licença para trabalhar no Brasil. Trabalhar no Brasil. Trabalhar. Gente, a gente tem desenvolvedor aqui na empresa. O negócio é programado para quando a maioria estiver apostando num sentido, esse sentido perde. Uma minoria pequenininha ganha alguma coisa ali. E aí, adivinha? Quando essa coisa pequenininha que ele ganhou, ele tiver no bolo de todo mundo que tá no sentido, no mesmo sentido, apostando da mesma forma, e ele vai e perde aquilo que ele ganhou e acabou. Então assim, jogo de azar, filho. Não vale a pena. Eu fiquei abismado em pensar que 15% da população brasileira já apostou em algum momento. A gente está falando de quase 300 milhões de brasileiros. E aí 15%, pelos meus cálculos aí, tá dando 45 milhões de brasileiros pelo menos já apostaram. Cara, é muita coisa, isso é absurdo. E desse tanto de gente, 20% do salário mínimo. Cara, tem notícia falando que gente do Bolsa Família tava apostando. É brincadeira, mas só que eu não culpo completamente a pessoa. Tem gente que a pobreza quando eu falo, eu não tô falando de dinheiro não. Eu tô falando de existencial, da pessoa que acredita que ela não é capaz, que ela não consegue melhorar, que o pai dela era assim, que todo mundo era assim. E isso é princípio de governos. Sabe por quê? Quando ele sabe que o dinheiro dele vai comprar cada vez menos coisa, ele vai tentar apostar para mudar de vida. Ele vai tentar comprar uma carne no final de semana e tomar uma cerveja. Mesmo sem água na caixa d'água, aí ele vai ter que fazer alguma coisa para desestressar. Essas políticas que nós temos de impressão de dinheiro, e isso é responsável, eu acredito hoje, piamente assim, que isso é responsável pela miséria da população, que é a melhor forma de controle. E aí depois de um status, quando você começa a melhorar um pouco, já era. Eu ganho 2 salários mínimos, não preciso mais morar num lugar tão perigoso igual eu morava, eu vou alugar um lugar mesmo que seja um pouquinho mais caro, que vai comer 30% do que eu ganho. Então a coisa mais responsável eu acho que não é nem a bet. As casas de aposta responsável pelo cara ficar na situação ruim, sabia? É esse ensino que a gente é doutrinado desde cedo. Os meus avós, cara, meu avô e minha avó, meu avô principalmente, ele fala mais sobre isso, minha avó já faleceu há algum tempo. E aí ele fala que, eu lembro da inflação, de manhã um preço tá assim, no outro o preço tá assado. Pra que esse tipo de gente que viveu isso e que não tinha tanto recurso, não tinha conhecimento, igual meu avô, que sofreu nessa época, cuidando que na época eu acho que ele tinha 7 filhos já, ou todos, né? Eu acho que tinha 9, os 9 já estavam lá. E aí, pra que esse cara vai juntar? A bet é consequência, a casa de aposta é consequência. É consequência de um ensinamento, de uma doutrinação. O problema maior é você acreditar que você pode mudar de vida. Para mim, para você que investe e que quer produzir, montar um negócio, ganhar um dinheiro, aí ajuda o seu familiar, ajuda alguém próximo. Cara, para você não cai nisso. Mas para o cara que é pobre, não tô falando de dinheiro. Para o cara que não tem experiência, que não tem esperança, que não sabe quem é o pai, a mãe trabalha e o cara fica na rua, para que ele vai ficar com esse dinheiro? Pô, no outro dia a lata de cerveja era R$3,50, agora tá R$4,80. Pra que o cara vai ficar com o dinheiro? É melhor eu torrar, é melhor eu gastar na casa de aposta. Então você tá vendo que os problemas são causados, inclusive, através da economia, por causa desse tipo de controle. É muito complicado, cara, falar sobre esses assuntos, sobre esses títulos assim, mas isso é um problemaço, é um problema gigantesco, sabe? Bom, espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você gostou ou não, isso é uma realidade, e que você tenha entendido. E isso é um problema, cara, é crítico.
Se uma pessoa que vive em casa de aposta e acha que vai mudar de vida tá vendo esse vídeo e você realmente cair em si, caramba, será que é por causa disso que eu acho que eu consigo melhorar? Não existe nada rápido, nada fácil. Não existe, não existe. Então é isso, cara. Sai dessa, para de jogar dinheiro fora, sei lá, compra um outro ativo, um produto e revende mais caro, então. Não sei, muda de vida, sai fora, isso não vale a pena.